Cláudia Marinos caminhava desesperada de um lado para outro em seu quarto de hospital. A futura mãe acariciava a barriga por cima da fina camiseta que usava naquele dia, tentando acalmar o bebê e a si mesma. Cada passo ressoava no silêncio do quarto, que cheirava a desinfetante e medicamentos. Seus pensamentos iam e vinham com a mesma intensidade de seus passos. Não podia evitar olhar pela janela uma e outra vez, esperando ver chegar seu marido, Sebastian, que viria buscá-la para finalmente ir para casa depois de passar vários dias na clínica, completamente sozinha. Cláudia apoiou-se na moldura da janela, seus dedos tamborilando nervosamente contra o vidro. O tempo parecia se estender interminavelmente. A ansiedade e a fadiga se misturavam em seus olhos, que observavam cada carro que chegava, cada figura que passava, esperando que alguma delas fosse Sebastian. Uma enfermeira que a viu fora do quarto disse que deixasse de perambular pelo corredor como uma alma penada e que fosse esperar seu marido no andar térreo. A enfermeira, com sua voz amável, mas firme, acrescentou que o movimento constante não era bom para ela nem para o bebê. Cláudia obedeceu e, em poucos minutos, já estava sentada em uma cadeira dura com as mãos cruzadas sobre sua barriga arredondada. A área de espera no andar térreo estava cheia de atividade. As pessoas passavam correndo de um lado para outro, enfermeiras e médicos se movendo com propósito, familiares e amigos entrando e saindo, todos com expressões de pressa ou preocupação. A porta principal abria e fechava o tempo todo, deixando entrar rajadas de ar fresco misturado com o burburinho do exterior. Cláudia olhava para cada rosto com a esperança de encontrar seu marido Sebastian entre toda a gente, mas ele não aparecia. O relógio na parede marcava os segundos com um tic-tac que parecia ficar mais forte a cada minuto que passava. Cláudia apertava as mãos, seus dedos entrelaçados nervosamente sobre o ventre. Sentia que cada olhar impaciente e cada suspiro a aproximavam mais de uma mistura de esperança e desespero. Um jovem casal passou por ela, a mulher carregando um bebê recém-nascido nos braços, o pai carregando uma bolsa cheia de presentes e flores. A felicidade e o amor em seus rostos eram palpáveis, e Cláudia sentiu uma pontada de desejo. Em breve, ela também estaria em casa com seu bebê, mas primeiro Sebastian tinha que chegar. Sua mente se enchia de perguntas e preocupações. Teria ele tido algum problema no caminho? Estaria bem? Por que não aparecia? Cláudia verificou seu relógio novamente e pegou o telefone para chamar um táxi, mas parou ao ouvir a conversa de duas garotas próximas. Elas falavam em voz baixa, mas Cláudia pôde entender quase tudo. Não sei por que quero ter esse filho, comentou uma delas, olhando para sua barriga com ressentimento. Nacho está sem trabalho e eu trabalho em 2 empregos. Minha mãe tinha razão, deveria tê-lo interrompido, mas Nacho não me deixou. O que você está dizendo? Isso é um pecado. Respondeu a outra com desagrado. A primeira garota riu com sarcasmo e brincou com um chaveiro antes de ficar séria. E não é um pecado ter um filho que você não pode sustentar? Disse. Não é um desastre quando seu salário é tão baixo que só pode alugar um quarto pequeno? Cláudia parou de ouvir. Levantou-se, pegou suas coisas do guarda-volumes e saiu para a rua. Embora o sol brilhasse, seu espírito estava sombrio. A conversa daquelas mulheres a deixou preocupada com seu próprio futuro, embora soubesse que seria maravilhoso. Sebastian, seu marido, trabalhava na mesma empresa que ela e tinha rendimentos mais que suficientes. Não só podiam ter um filho, mas 3 se quisessem. Cláudia também ganhava o suficiente e há muito tempo não dependia de ninguém. Embora a pobreza não fosse uma ameaça em seu futuro próximo, uma sensação desagradável a invadia por dentro. Era uma mistura de apatia e desespero, como se de repente se encontrasse sozinha em outro planeta. Sentada no táxi, olhou angustiada para as casas de um monótono tom cinza. Dentro delas, pessoas igualmente cinzentas viviam suas vidas sem nada que as tornasse especiais. Tinham suas alegrias e tristezas, amavam, sofriam e morriam.
Cláudia nunca se importou com elas, mas agora, de repente, sentia um interesse inesperado. Eu também fui uma dessas pessoas e também não tinha ninguém que se importasse comigo, pensou Cláudia, voltando a olhar pela janela. Quando era pequena, seu maior sonho era ter um pai em vez de uma mãe. Tinha sua tia Teresa, que a acolheu quando sua mãe faleceu. A tia Teresa não sabia nada sobre o pai de Cláudia, já que sua irmã Rebeca era muito reservada e nunca falava sobre sua vida pessoal. Vivia em outra cidade e só a visitava algumas vezes por ano. Rebeca teve Cláudia fora do casamento e, para lhe dar um futuro próspero, endividou-se tanto que não conseguiu pagar nada. No final, deixou este mundo tomando pílulas para dormir. Depois do funeral de sua irmã, Teresa acolheu sua sobrinha órfã em sua casa e se dedicou completamente a preencher o vazio deixado por sua mãe. Esforçou-se incansavelmente e, finalmente, conseguiu. Quando Cláudia começou a falar, chamava sua tia de mamãe, agradecendo-lhe assim por todos os seus sacrifícios e amor incondicional. Ao chegar à idade escolar, Cláudia começou a notar a ausência de uma figura masculina em sua vida e frequentemente perguntava à sua tia por que não havia nenhum homem em sua casa. Seus colegas de classe falavam de seus pais, irmãos mais velhos, tios e avós, enquanto ela só tinha Teresa. Sua tia, que nunca teve sucesso no amor, respondia com um encolher de ombros e um sorriso. Quando crescer, você se casará. Mas, se quer saber, é melhor ter um cachorro ou um gato, dizia Teresa com uma risada que deixava entrever uma mistura de humor e resignação. Devido à sua pouca idade, Cláudia não entendia completamente as palavras de sua tia, mas com o tempo, no ensino médio e depois na universidade, foi descobrindo as complexidades do amor, carinho, ódio e separação. No entanto, todos esses sentimentos pareciam ridículos, ingênuos e infantis quando conheceu Sebastian, o homem que se tornaria seu marido. Foi então que compreendeu a profundidade das palavras de Teresa e a sabedoria por trás delas. Isso aconteceu quando Cláudia terminou seus estudos e conseguiu trabalho como gerente em uma empresa. Ainda morava com sua tia em um pequeno apartamento. Não tinha intenção de se mudar, talvez por seu forte apego a Teresa ou porque sua casa estava muito perto de seu escritório. Um dia, ao voltar do trabalho, Cláudia decidiu passar pelo parque de diversões. Ela caminhou pelo calçadão, alimentou alguns cães de rua e estava prestes a sair quando notou um garoto sentado na calçada. No final de outubro, o garoto parecia mal agasalhado, com um suéter de lã rasgado, jeans tão sujos que brilhavam e tênis velhos. Mas não foi sua aparência que chamou a atenção de Cláudia, e sim seus olhos, que observavam avidamente os cachorros comendo salsicha. Cláudia sentiu que o garoto estava prestes a tirar a comida dos cachorros. Ao perceber que estava sendo observado, ele desviou o olhar dos cachorros e tentou adotar uma postura séria. Ele se inclinou no banco, cruzou as pernas com uma elegância forçada e cumprimentou Cláudia com um gesto coquete, levantando uma sobrancelha. Ela se aproximou curiosa, sentou-se ao seu lado e perguntou com um tom preocupado o que havia acontecido. Nada, só gosto de parar aqui e observar as pessoas, brincou o garoto, esboçando um sorriso antes de ser interrompido por uma forte tosse, curvando-se enquanto tentava limpar a garganta. Parece que o frio da rua te deixou doente. Você deveria ver um médico antes que seja tarde, disse Cláudia. O jovem endireitou-se e adotou novamente uma postura relaxada, desconsiderando sua preocupação com um gesto despreocupado. Bobagem, logo passa, disse, tentando minimizar sua condição. Cláudia concordou, mas seus olhos caíram sobre uma caixa com algumas moedas aos pés do garoto. Ele tentou empurrá-la discretamente com o pé, mas era tarde demais e ela já tinha visto. Então, você não tem casa, disse Cláudia, balançando a cabeça desaprovando. Sério, o que aconteceu com você? O garoto começou a se justificar com um sorriso forçado, dizendo que não era nada sério e que não era um sem-teto, mas um aventureiro romântico que decidiu viver nas ruas por um tempo, buscando experiências autênticas e uma conexão mais profunda com a vida. Sua explicação, no entanto,
não convenceu totalmente Cláudia, que percebia a fome que ele parecia ter. Estou bem, não precisa se preocupar, começou o rapaz a dizer, mas não conseguiu terminar. A tosse voltou com mais força, e de repente ele caiu de joelhos. Cláudia correu para ajudá-lo a se levantar, mas ao tocar sua mão, ela retirou rapidamente. O garoto estava com febre alta, sua pele queimava como se estivesse em chamas. Você vai vir comigo, disse Cláudia com firmeza, segurando-o pela cintura e sentindo seu corpo tremer. Temos que baixar essa febre o mais rápido possível. Senão, você não vai chegar até amanhã. Com determinação inabalável, ela fez sinal para o primeiro táxi que viu. O motorista, ao ver a urgência em seu rosto, parou o veículo imediatamente. Cláudia ajudou o garoto a entrar no banco de trás, sua respiração ofegante e seus olhos vidrados. Por favor, dirija o mais rápido possível, pediu Cláudia ao motorista, com um tom que não admitia discussão. A viagem pareceu uma eternidade, embora tenham sido apenas alguns minutos. Ao chegar em casa, Cláudia praticamente carregou o jovem, levando-o para seu pequeno quarto. Ela o acomodou cuidadosamente na cama, seu corpo exausto e coberto de suor. Sem perder tempo, procurou no armário de remédios e lhe deu um antipirético, esperando que a febre diminuísse. O garoto se deitou na cama, seus olhos se fechando lentamente enquanto Cláudia colocava uma toalha úmida em sua testa. Sentada ao seu lado, ela não tirava os olhos dele, observando cada respiração, esperando que o medicamento fizesse efeito. Aliás, meu nome é Sebastian, disse o garoto com voz rouca, semicerrando os olhos pela luz que o incomodava. E você é? Cláudia disse seu nome, e ele o repetiu várias vezes em um sussurro antes de cair em um sono profundo. Na manhã seguinte, Sebastian se sentiu um pouco melhor. A febre que o havia atormentado por dias havia diminuído e os acessos de tosse haviam diminuído, embora ele ainda se sentisse fraco. Cláudia preparou um café da manhã simples mas nutritivo para ele, levando-o até a cama. Sebastian, surpreso com a gentileza, olhou para ela com gratidão enquanto começava a comer. Após alguns minutos de silêncio, ele decidiu abrir o jogo. Não sou um aventureiro em busca de sensações extremas, confessou Sebastian, com a voz ainda um pouco fraca. Sou vítima de um assalto. Cláudia o olhou com surpresa e preocupação, incentivando-o a continuar com um gesto. Cheguei à cidade há 2 semanas para procurar trabalho. Ao sair da estação, um taxista veio até mim e ofereceu uma carona por um preço muito baixo. Não suspeitei de nada e entrei no carro. Sebastian fez uma pausa, recordando com amargura a experiência. Ele me levou para um terreno baldio onde seus cúmplices me esperavam. Me deram uma surra violenta, roubaram tudo, inclusive minhas roupas, e me deixaram lá caído. Cláudia ouviu com o coração apertado, sentindo uma mistura de raiva e impotência pelo que havia acontecido com Sebastian. Ele continuou, sua voz tremendo ligeiramente ao lembrar dos detalhes. Desde então, tenho sobrevivido como posso, dormindo nos parques e comendo o que encontro ou a caridade das pessoas. Nunca quis preocupar ninguém com minha situação, por isso inventei essa história de aventureiro. Não queria que me vissem como uma vítima. Mas por que você não foi à polícia? Perguntou Cláudia. Certamente esses bandidos já teriam deixado a cidade. Claro que fui, respondeu Sebastian indiferente, embora uma sombra de amargura cruzasse seu rosto. Assim que recuperei a consciência, fui à polícia, mas eles se recusaram a aceitar minha denúncia. Não acreditaram em mim e disseram que provavelmente eu tinha trocado tudo por álcool e agora estava inventando desculpas. Diga-me, eu realmente pareço um alcoólatra? Cláudia olhou para o rosto pálido de Sebastian, seus olhos cansados e a evidente tristeza em suas feições. Ela balançou a cabeça, murmurando com uma mistura de compaixão e convicção. Não parece, respondeu. Embora eu possa estar enganada. Sebastian riu, uma risada que parecia aliviar um pouco a tensão acumulada. Então, como se uma represa tivesse se rompido,
ele começou a falar sobre seus pais, que viviam em uma pequena cidade, sobre como ele estudou na escola e na universidade, e muitas outras coisas que há muito tempo queria compartilhar com alguém. Cláudia ouviu em silêncio seu sincero monólogo enquanto realizava tarefas domésticas, recolhendo pratos e arrumando algumas coisas na sala. Sebastian continuou falando sem parar, descrevendo os detalhes de sua vida com uma mistura de nostalgia e esperança. E seus pais? Onde estão eles? Estão bem? Perguntou Sebastian de repente, fazendo Cláudia se sobressaltar. Não tenho pais, respondeu após uma breve pausa, sua voz apenas um sussurro. Só tenho minha tia. Ela está fora agora, então você terá que esperar para conhecê-la. Sebastian quis perguntar o que aconteceu com seus pais, mas ao ver a tristeza nos olhos de Cláudia, decidiu que não era o momento adequado e permaneceu em silêncio. O ambiente se encheu de uma calma melancólica, mas a conexão entre eles se fortaleceu a cada momento compartilhado. Graças aos cuidados de Cláudia, em poucos dias Sebastian se recuperou completamente. A febre cedeu e sua energia voltou lentamente. Preocupada com seu futuro, Cláudia emprestou-lhe algum dinheiro para que ele pudesse recuperar seus documentos e alugar um modesto apartamento. Prometeu-lhe conseguir um emprego em sua empresa, onde trabalhava como administradora. Sebastian aceitou com gratidão, sentindo que a vida lhe estava dando uma segunda chance. Um par de dias depois, a tia de Cláudia retornou. Ao entrar na casa, notou imediatamente uma mudança em sua sobrinha. Cláudia parecia mais serena e segura de si mesma. Curiosa, a tia perguntou o que estava acontecendo, mas Cláudia apenas respondeu com um sorriso enigmático. Nada, tia, são apenas coisas da vida, disse, esquivando-se das perguntas enquanto continuava a sorrir. Decidiu não contar ainda sobre Sebastian, pelo menos até que ele estivesse completamente recuperado e o relacionamento deles tomasse um rumo mais claro. Não queria preocupá-la desnecessariamente nem apressar as coisas. Não precisou esperar muito. Um mês depois, Sebastian, já estabelecido em seu novo trabalho e totalmente recuperado, recebeu seu primeiro salário. Com o dinheiro no bolso e o coração cheio de gratidão e amor, ele convidou Cláudia para um restaurante elegante, um lugar que simbolizasse o novo começo de suas vidas. A noite era perfeita, iluminada por luzes suaves e música de fundo. Enquanto desfrutavam do jantar, Sebastian segurou a mão de Cláudia, olhando para ela com uma mistura de seriedade e ternura. Cláudia, não sei como te agradecer por tudo o que fez por mim. Você me deu um lar, esperança e amor quando eu mais precisava. Sebastian fez uma pausa, tirando uma pequena caixa do bolso de sua jaqueta. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você se casaria comigo? Cláudia sentiu seu coração bater forte, lágrimas surgindo em seus olhos. A proposta foi inesperada, mas seu amor por Sebastian havia crescido a cada dia desde que o conheceu. Sim, Sebastian, eu quero me casar com você, respondeu com emoção. Sebastian sorriu, colocando o anel em seu dedo. Naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado um no outro não apenas um refúgio, mas um lar e um futuro cheio de promessas e amor. Depois veio o casamento, a mudança para um novo apartamento e a feliz notícia da gravidez. Tudo aconteceu tão rapidamente que Cláudia mal conseguia assimilar. A nova vida de casada, o trabalho e a gravidez causaram muito estresse, até que um dia começou a sentir fortes pontadas na barriga. O médico recomendou que passasse alguns dias na clínica sob observação e cuidado. Durante sua estadia lá, conversando com outras mulheres grávidas e médicos, Cláudia percebeu que sua maior felicidade ainda estava por vir e que o que havia acontecido não passava de um pequeno susto. Cláudia decidiu pegar um táxi para o trabalho em vez de ir para casa. Depois de quase um mês sem pisar no escritório, ela estava com saudades do ambiente de trabalho e dos colegas. Também estava curiosa para ver suas reações ao vê-la, esperando parabéns ou talvez um pouco de inveja. Embora nunca tivesse sido ambiciosa nem gostasse de chamar a atenção, agora desejava ser o centro das atenções,
talvez devido à sua gravidez. Ao chegar ao prédio, pagou o taxista, subiu correndo as escadas escorregadias e abriu a porta com entusiasmo. Ficou surpresa ao encontrar o saguão vazio e perguntou ao guarda, que estava entediado em um canto, sobre o paradeiro de todos. Hoje temos um horário reduzido, explicou o guarda sem tirar os olhos da televisão. Amanhã é feriado ou algo assim? Percebendo que não obteria mais informações do guarda, Cláudia mencionou que precisava pegar alguns papéis e subiu para o segundo andar. As escadas e os corredores estavam incomumente silenciosos e escuros, dando-lhe a sensação de um prédio abandonado. Ao chegar à porta de seu escritório, parou, lembrando-se de que não tinha as chaves. Sorrindo com seu esquecimento, estava prestes a sair quando gemidos fracos quebraram o silêncio. Com muito cuidado, tentando não fazer barulho com os saltos, Cláudia deslizou ao longo da parede. Os gemidos ficavam mais altos e vinham do escritório do diretor-geral. Cláudia olhou pela fechadura e não viu nada, mas logo ouviu a voz de um homem que lhe era muito familiar. Parece Sebastian, mas não pode ser. Não, não é ele, pensou Cláudia. Ela bateu na porta, depois girou a maçaneta e entrou. O que viu a deixou atônita. Seu marido Sebastian e a filha do diretor executivo, Eva, estavam meio vestidos. Ao vê-la, eles se cobriram apressadamente com o que encontraram primeiro. Sebastian, disse Cláudia, olhando para seu marido e depois para Eva, o que está acontecendo aqui? Sebastian, se cobrindo com uma pasta, conseguiu colocar as calças e estendeu a mão para sua esposa. Eu vou te explicar tudo, disse, cobrindo Eva com seu corpo. Espere um momento, querida, não me olhe assim. Cláudia sentiu que o mundo desabava ao seu redor. A incredulidade e a dor se refletiram em seus olhos enquanto tentava processar o que via. As lágrimas começaram a acumular, mas ela permaneceu firme, impedindo que caíssem. Explicar o quê, Sebastian? Disse com voz trêmula. Que explicação você pode me dar para isso? Sebastian, com os olhos cheios de arrependimento, procurava as palavras certas. Cláudia, foi um erro, um terrível erro. Isso não significa nada, eu juro. Eva e eu, não há desculpa para isso, mas... Não há desculpa. Interrompeu Cláudia, elevando a voz. Como você pôde? E quando você se envolveu com ela? Quando eu estava no hospital ou talvez antes? Eva, vermelha de vergonha, tentou falar, mas não conseguiu. Cláudia, sentindo que o ar se tornava irrespirável, deu um passo para trás. Sebastian correu para sua esposa, mas logo se arrependeu porque, no instante seguinte, recebeu um tapa que deixou seu rosto queimando. Vá embora, gritou Cláudia por cima do ombro. Eu nunca vou te perdoar. Ela correu para fora do escritório e, ao chegar ao térreo, saiu apressadamente do prédio, deixando o guarda perplexo. Sentia o coração gelado. Nunca tinha experimentado um frio tão mortal, e o mundo ao seu redor parecia ter mudado também. As casas cinzentas pareciam ainda mais escuras e sujas, os pássaros estavam em silêncio e as pessoas que passavam tinham manchas escuras e embaçadas em vez de rostos. Essas sensações a perseguiram todo o caminho para casa. Ao entrar em seu apartamento, caiu de joelhos e começou a chorar. Teresa, ao vê-la, pareceu entender o que havia acontecido e se sentou ao seu lado em silêncio. Ficaram assim por um longo tempo. Cláudia não conseguia se acalmar, o ressentimento, o ódio e a incompreensão a rasgavam por dentro. De repente, uma dor terrível atravessou seu baixo ventre. Cláudia caiu de costas, agarrou o abdômen com as mãos e soltou um grito inumano. A dor vinha e ia, deixando-a meio inconsciente. Ao perceber que sua sobrinha estava prestes a dar à luz, Teresa correu para chamar a ambulância com mãos trêmulas. Ao retornar, encontrou Cláudia inconsciente no chão da sala. A visão de sua sobrinha desmaiada a encheu de pânico, mas ela tentou manter a calma enquanto esperava a chegada dos paramédicos.
O parto foi um borrão para Cláudia. Entre as luzes brilhantes da sala de cirurgia e as vozes apressadas dos médicos, tudo se dissipou em uma névoa de dor e exaustão. Quando acordou, a parteira estava ao seu lado, uma figura reconfortante em meio ao caos. Você teve um filho, Cláudia. Quer vê-lo? Perguntou suavemente. Cláudia negou com a cabeça e se cobriu com um cobertor, afastando a realidade com um simples gesto. Que parto tão difícil, e ela nem quer ver o bebê, murmurou a parteira, surpreendida, sem perceber a profundidade da dor de Cláudia. Cláudia deitou-se e olhou para a parteira com raiva, fazendo-a calar imediatamente. Então, com voz trêmula, pediu que trouxessem seu filho e a deixassem em paz. A parteira obedeceu e desapareceu pela porta. Quando trouxeram o bebê, Cláudia o olhou com uma mistura de ternura e desolação. Começou a balançá-lo desajeitadamente enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto. Os pequenos braços do bebê se estendiam para ela, buscando conforto e proteção. Ao olhar para seu filho, Cláudia lembrou das conversas daquelas duas garotas no escritório sobre suas vidas complicadas. Agora, ela estava em uma situação semelhante. Não tinha mais marido, e provavelmente não tinha mais trabalho. Sentia-se perdida e solitária, sem saber o que fazer com sua vida. Ela quis evitar encontrar seu esposo, embora soubesse que seria difícil. Sebastian também não fez esforços para vê-la, sua única aparição foi uma nota pedindo desculpas. A carta era breve, cheia de palavras vazias e desculpas. Cláudia a leu com o coração apertado, sentindo como a tristeza e a raiva se misturavam dentro dela. Sem terminar de ler a nota, Cláudia queimou, assim como queimou todas as pontes que a conectavam com seu ex-marido. Renunciou ao seu trabalho uma semana depois de ter alta e, alguns meses depois, recebeu uma oferta de trabalho de Kate, uma amiga da escola, em outra cidade. Kate estava trabalhando no norte há quase 3 anos e encontrara um marido graças a esse trabalho. Talvez você encontre alguém para você, sugeriu Kate, com malícia ao saber o que aconteceu. Aqui no norte, há homens de verdade, pura paixão. Eles não são como os caras da nossa região. Cláudia não estava interessada em novas aventuras amorosas, só queria dar ao seu filho uma infância feliz e à sua tia uma velhice agradável. Sem hesitar, aceitou a proposta da amiga. Não se preocupou ao saber que o cargo era de faxineira, pois receberia 3 vezes mais do que ganhava em seu antigo trabalho. Sentiu-se disposta a viajar para o norte o mais rápido possível. Assim, levando apenas o essencial em sua mala e deixando seu pequeno filho Antônio aos cuidados de sua tia, Cláudia foi para o norte. Trabalhando duro e sonhando com um futuro próspero, tentou esquecer o passado. Mas o passado voltou a surgir em sua vida como uma tempestade. Um dia, sua tia Teresa ligou com uma notícia chocante: seu ex-marido Sebastian havia sido preso. Por que ele foi preso? O que ele fez? Perguntou Cláudia, surpresa com o quão perturbada se sentia. A tia, que só conhecia os detalhes por ouvir falar, tentou lembrar. Dizem que ele se tornou alguém importante na empresa, tipo um diretor. Parecia que tinha a vida resolvida, mas não foi assim. Todos os problemas da empresa foram atribuídos a Sebastian, e agora ele terá que passar 7 anos na prisão. Além disso, a empresa não existe mais. Todos se dispersaram, esperando para ver o que acontece. Cláudia imaginou seu ex-marido no tribunal, sendo acusado, e se sentiu mal. Apesar de ainda odiar Sebastian, não desejava ele a prisão. Não diga que é meu Sebastian. Acabou para sempre entre nós. Por que você está me contando isso? Quer que eu sinta pena dele ou o quê? Perguntou Cláudia, irritada. A tia respondeu que só queria compartilhar a notícia, mas Cláudia já não a ouvia e desligou o telefone. Ela guardou o celular no bolso e olhou para o céu claro da região norte. Um pensamento inesperado passou por sua mente: talvez, em algum lugar distante, Sebastian também estivesse olhando para o céu e pensando nela.
Cláudia afastou esse pensamento e voltou ao trabalho, esquecendo rapidamente seu ex-marido. Passaram-se 7 anos. Sebastian saiu da prisão, respirando fundo o ar de dezembro. Despediu-se do guarda, ergueu as mãos para o céu e sorriu. Pronto, agora sou um homem livre, gritou com todas as suas forças. Sou livre. Sebastian se dirigiu rapidamente à estação de ônibus. Durante a viagem, ele dormiu profundamente, acordando apenas quando o ônibus parou com um rangido. Ele olhou pela janela, a cidade para onde ele voltava após tantos anos havia mudado muito. Sentado em uma mesa de café, devorando ansiosamente uma coxa de frango grelhado, Sebastian pensava para onde poderia ir. A cidade fervilhava ao seu redor, mas ele se sentia isolado, como se fosse um espectador em uma peça que não conseguia entender. Ninguém o esperava em nenhum lugar. Seus pais haviam morrido há 2 anos, quase ao mesmo tempo, primeiro seu pai, e alguns meses depois, sua mãe. A casa que eles deixaram vazia provavelmente estava em péssimo estado e não valia a pena voltar lá. Aquela casa, que antes era seu refúgio, agora era apenas um lembrete de tudo o que ele havia perdido. Sebastian poderia tentar procurar trabalho naquela cidade, mas sabia que era uma ideia absurda. Era improvável que alguém quisesse contratar um ex-condenado por fraude em grande escala. A sociedade não perdoava nem esquecia facilmente, e ele aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Absorto nesses pensamentos sombrios, ele esqueceu do frango. Só se lembrou quando uma pequena mão deslizou sobre a mesa, alcançando seu prato. Sebastian agarrou a mão e olhou diretamente nos olhos do pequeno ladrão. Me solte, senhor. Eu nunca mais farei isso, implorou o menino com voz chorosa, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desafio. Sebastian soltou os dedos dele e o menino tentou escapar, mas tropeçou em uma perna da mesa e caiu, derrubando vários pratos. O barulho atraiu a atenção de todos na cafeteria. O dono do restaurante, um homem corpulento e severo, logo se lançou sobre ele, sacudindo-o pelos ombros e ameaçando arrancar-lhe as orelhas. Provavelmente teria feito isso se Sebastian não tivesse interferido. Deixe-o em paz, gritou Sebastian, levantando-se e enfrentando o dono. É apenas uma criança. Sebastian levou o menino assustado de volta à sua mesa e deslizou o prato de frango para ele. Inicialmente, o garoto olhou desconfiado, mas logo começou a devorar vorazmente, deixando apenas os ossos. Sebastian observou em silêncio, recordando seus próprios tempos de fome e desespero. Há quanto tempo você está sem comer? Perguntou Sebastian ao menino. O menino levantou a mão, dobrou 3 dedos gordurosos e mostrou para ele. 3 dias, respondeu em voz baixa, evitando o contato visual. Sebastian pediu mais comida ao garçom e começou a conversar com o menino, interessado em sua história. Meu nome é Antônio. Eu moro com minha mãe. Minha avó morava conosco até morrer recentemente, e minha mãe ficou doente depois. Agora ela mal consegue se levantar. Tenho medo que ela também morra como minha avó. Antônio foi interrompido quando o garçom trouxe um prato de sopa quente. Ele pegou a colher e começou a comer avidamente, sentindo um alívio temporário. Coma tudo o que precisar, Antônio. Hoje é um dia especial para mim. Acabei de sair da prisão, disse Sebastian, tentando mudar o tom da conversa. Antônio olhou para ele surpreso. O que é a prisão? Perguntou com curiosidade. Sebastian ficou desconcertado com a pergunta. Refletiu brevemente antes de responder. A prisão é um lugar muito ruim. Seria melhor você não saber o que é, respondeu, tentando proteger a criança da dura realidade. Antônio revelou com raiva que seu pai também estava na prisão e expressou sua frustração por isso. Sebastian sentiu um aperto no estômago ao ouvir as palavras da criança. Eram palavras de tristeza e ressentimento que não deveriam pertencer a alguém tão jovem. Comprometeu-se a não deixar o menino sozinho depois da refeição. Antônio,
onde você mora? Perguntou Sebastian, determinado a ajudar o menino após aquela refeição. Antônio respondeu, com a boca cheia, que morava na Rua Rosa, número 15, mas estava preocupado com o estado de sua mãe quando voltasse. Sebastian tirou dinheiro do bolso, contou algumas notas e as colocou sobre a mesa na frente de Antônio. Isso é para você, Antônio, disse enquanto entregava algumas notas para o menino. Você pode comprar remédios para sua mãe. Como é o nome dela? O menino guardou o dinheiro e sorriu, um sorriso que revelava dentes tortos, mas cheio de gratidão e esperança. Cláudia, respondeu. O nome completo dela é Cláudia Marinos Cano. Eu também tenho o sobrenome dela. Ambos agradeceram efusivamente a Sebastian e se apressaram para a saída, Antônio segurando o dinheiro como se fosse um tesouro. Sebastian também saiu correndo para alcançar o menino, segurando-o pelo ombro antes que ele se perdesse na multidão. Ei, Antônio, disse abaixando-se para ficar à altura dele, sua voz cheia de uma mistura de urgência e suavidade, acontece que conheço sua mãe. Costumávamos trabalhar juntos. Sou amigo dela. Preciso vê-la urgentemente. Você me leva até ela? Antônio limpou o nariz com a manga e assentiu, seus olhos grandes e escuros olhando para Sebastian com uma mistura de esperança e cautela. Tudo bem, senhor. Me siga. Sebastian seguiu, caminhando por ruas estreitas e mal iluminadas, onde os prédios pareciam sussurrar segredos antigos e as sombras se estendiam como espectros. Sua mente estava cheia de pensamentos, perguntas sem respostas e uma dor persistente no peito que parecia se intensificar a cada passo. Finalmente, chegaram a uma pequena casa desgastada, com janelas cobertas por cortinas gastas e uma porta pendurada em suas dobradiças. Antônio abriu a porta com cuidado e apontou para dentro. É aqui, senhor. Minha mãe está dentro. Sebastian respirou fundo e entrou, sentindo que o peso de suas decisões passadas se tornava ainda mais palpável. A casa cheirava a umidade e doença. A casa foi concedida às famílias pobres, órfãos, deficientes e idosos. Sebastian abriu com dificuldade a porta, que estava emperrada, permitindo que Antônio passasse primeiro. Minha mãe costumava me dizer que houve um tempo em que tínhamos nosso próprio apartamento, grande. Depois ela e minha avó se mudaram para cá e venderam aquele apartamento porque precisávamos de dinheiro, explicou Antônio enquanto se dirigia a uma porta. Ele a abriu e entrou seguido por Sebastian. O quarto era pequeno, lembrando a cela de prisão de Sebastian. As paredes, cobertas com tinta descascada, pareciam conter a tristeza do lugar. Ao lado da janela, perto do radiador que mal funcionava, havia uma cama velha onde jazia coberta com um cobertor sua ex-esposa, Cláudia. Seu rosto pálido e magro mostrava sinais de doença e exaustão. Ao longo da outra parede, havia outra cama que parecia pertencer a Antônio, com lençóis desgastados e alguns brinquedos antigos espalhados pelo chão. O ambiente triste se completava com uma pequena mesa onde caixas de medicamentos vazias estavam visíveis, e alguns livros espalhados, alguns abertos como se tivessem sido lidos e relidos em busca de consolo ou distração. Mamãe, mamãe. Um amigo veio te ver, exclamou Antônio, fazendo cócegas na bochecha de sua mãe. Ele nos deu dinheiro, olha. Ele tirou dinheiro do bolso e colocou sobre o travesseiro. Então ele sentou-se na cama, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Cláudia olhou com olhos sonolentos para Sebastian, que estava diante dela, e soltou um grito fraco, mistura de surpresa e confusão. Como você me encontrou? Sussurrou, encolhendo-se mais perto do radiador, como se buscasse proteção do passado. Quem te deu o meu endereço? Sebastian se aproximou lentamente, levantando as mãos em um gesto de paz. Cláudia, por favor, não se assuste. Foi o Antônio quem me trouxe aqui. Eu não tinha ideia de que te encontraria nessa situação. Sua voz era suave, cheia de um pesar sincero. Só quero te ajudar. Cláudia olhou com desconfiança,
mas também com uma esperança tênue que lutava para emergir. Antônio, alheio à tensão que pairava no ar, observava Sebastian com uma mistura de curiosidade e expectativa. Não preciso da sua ajuda, Sebastian, disse Cláudia, sua voz fraca mas decidida. Nós vamos nos virar por conta própria, como sempre fizemos. Sebastian se ajoelhou ao lado da cama dela, segurando uma das mãos entre as suas. Cláudia, eu não vim aqui para te julgar nem para reviver o passado. Ele sussurrou sinceramente. Eu cometi muitos erros, mas quero me redimir de alguns deles. Sebastian indicou a Antônio que saísse para brincar no corredor com seu carrinho de brinquedo. Uma vez a sós, ele se sentou no chão e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Cláudia, ele finalmente disse, os olhos cheios de lágrimas, todo o tempo que estive na prisão, não parei de pensar no mal que te causei. Atormentava-me pensar como te traí, e como fui enganado no trabalho. Foi culpa da Eva e do pai dela, que era um vigarista. Tudo isso parece justo, talvez seja o karma ou o destino que me alcançou, eu não sei. Paguei caro pelos meus erros. Eu ansiava tanto pela liberdade, pensava que ao sair tudo voltaria a ser como antes, ou até melhor. E hoje conheci o Antônio, meu filho, vivendo como um mendigo e passando fome por aí. Cheguei até a desejar voltar para a prisão, estou falando sério. Não mereço estar aqui. Não tenho mais um lar em lugar algum, nem mesmo no fundo do poço. Você diz coisas terríveis, respondeu Cláudia com a voz rouca. Mas sinto por Antônio, com quem ele vai ficar? Ele não tem tias nem ninguém mais. Só tem a mim, mas eu estou prestes a morrer. Não diga isso, murmurou Sebastian. Por que você acha que vai morrer? Você ainda é muito jovem para falar assim. Cláudia não suportou o olhar dele e começou a chorar. Ainda me pergunto se você me perdoou ou não, suspirou Sebastian, cobrindo o rosto com as mãos. Era importante para mim saber. Eu costumava sair para o pátio, olhar para o céu e pensar em você. Em quem mais eu poderia pensar? Você salvou a vida deste idiota que sou eu e olha como paguei sua bondade. Cláudia olhou com uma mistura de tristeza e ternura nos olhos. Eu já te perdoei. Eu te perdoei há muito tempo. Sebastian sentiu um alívio indescritível ao ouvir essas palavras. Ele a cobriu com um cobertor e então chamou Antônio, que estava brincando no corredor, e o sentou em seu colo. Você sabe que eu sou seu pai? Perguntou com seriedade, olhando nos olhos verdes do menino, iguais aos seus. Antônio franziu o nariz incrédulo e olhou para sua mãe. Ele é meu pai? Perguntou. O da prisão? Sebastian e Cláudia assentiram ao mesmo tempo, tentando convencer seu filho incrédulo. Sim. Gritou Antônio de repente, pulando no chão. Meu pai voltou. Agora eu também tenho um pai. Ele saltou pelo chão com alegria contagiante, suas risadas ecoando no pequeno quarto. Sebastian e Cláudia olharam um para o outro abraçados, sem saber se deviam rir ou chorar. A emoção do momento era avassaladora, e seus corações estavam cheios de uma mistura de esperança e medo pelo futuro. No final do mês, quando Sebastian conseguiu melhorar a situação de Cláudia, ele os mudou para o vilarejo, para a casa de seus pais. A casa precisava de algumas reformas, e ele decidiu fazê-las na primavera. Ainda assim, havia preocupações. Sebastian precisava arranjar um emprego e matricular Antônio na escola. A casa dos pais de Sebastian era um refúgio de madeira antiga, com tetos altos e janelas que deixavam entrar a luz do sol de maneira calorosa e acolhedora. O jardim, embora negligenciado, tinha potencial para ser um lugar bonito. Cláudia, ainda fraca mas com forças renovadas, olhava ao redor com uma mistura de nostalgia e gratidão. Sebastian, este lugar é perfeito para começar de novo, disse ela, apertando sua mão firmemente. Sebastian assentiu, sentindo um nó na garganta. Determinado a proporcionar-lhes uma vida melhor,
ele entrou em contato com seu vizinho, Dom Jorge. Dom Jorge era um homem corpulento e amigável, conhecido na vila por sua generosidade e pela serraria que possuía. Ao saber da situação de Sebastian, ele não hesitou em oferecer ajuda. Olha, rapaz, disse Dom Jorge, dando um tapinha nas costas dele, preciso de um bom ajudante na serraria. Vou te pagar bem e você pode começar amanhã mesmo. Sebastian aceitou com gratidão, sentindo que finalmente tinha uma chance de se redimir. Além disso, Dom Jorge adiantou metade do seu salário e trouxe 10 metros cúbicos de tábuas para reparar a fachada da casa. Isso é só o começo, disse Dom Jorge com um sorriso. Com trabalho duro, tudo se resolve. Sebastian trabalhava incansavelmente, consertando a casa e preparando tudo para a chegada da primavera. Os dias passavam e, aos poucos, a casa começava a recuperar seu antigo esplendor. Cláudia cuidava de Antônio e da casa, e embora sua recuperação fosse lenta, seu espírito se fortalecia dia após dia. Uma tarde, enquanto Sebastian e Antônio pintavam a cerca do jardim, Cláudia saiu para vê-los. Sua figura, embora ainda magra, irradiava uma serenidade renovada. Obrigada, Sebastian, disse ela, observando seu filho rir e brincar. Por tudo. Sebastian olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro reservava algo para eles. Apesar do caminho incerto à frente, estavam juntos, e isso era o mais importante. Os meses se passaram e a primavera chegou com sua promessa de novos começos. Sebastian trabalhava na serraria de Dom Jorge, ganhando a confiança e o respeito de seus colegas. Todos os dias voltava para casa cansado, mas satisfeito, sabendo que estava construindo um futuro para sua família. Cláudia, ainda em recuperação, se tornará o pilar do lar, cuidando de Antônio e do jardim com uma dedicação que irradiava amor e esperança. Uma tarde de verão, enquanto a luz dourada do entardecer banhava o jardim, Sebastian sentou-se no alpendre, observando Antônio correr e brincar com um filhote que tinham adotado. O menino ria com uma alegria pura, uma risada que ecoava como uma melodia no ar. Cláudia saiu da casa, trazendo uma bandeja com limonada e copos. Sentou-se ao lado de Sebastian, e juntos observaram seu filho. A paz que sentiam era palpável, como um bálsamo para suas almas cansadas. Nós percorremos um longo caminho, não é mesmo? Disse Cláudia, sua voz suave mas cheia de emoção. Sebastian assentiu, segurando sua mão. Sim, percorremos. Mas fizemos isso juntos, e isso é o que importa. Antônio correu na direção deles, com o filhote seguindo de perto. Subiu no colo de Sebastian, rindo e abraçando-o. Papai, mamãe, podemos ir ao rio amanhã? Perguntou animadamente. Claro que sim, filho, respondeu Sebastian, acariciando o cabelo de Antônio. Amanhã vamos ao rio e teremos um dia maravilhoso. Cláudia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Depois de tanto tempo de luta e dor, eles haviam encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde poderiam ser felizes e construir novas memórias.